Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para gravar um videozinho. Nesse daqui eu vou estar comentando uma mão que eu joguei no Big 22. Já estava retinha final aqui, era numa domingueira ainda, pagando uma bela pancada para os primeiros colocados. Aqui o blind tá 5 mil, 10 mil, temos 29 blinds aqui arredondando. Acho que aqui tinha cerca de 50 e poucos, 60 e poucos jogadores ainda. Quando eu recebo esse valete dama no cutoff, a ação chega em gap até a gente. A gente abre raise sempre aqui, né? Tem que atacar os blinds sempre, ainda mais com uma carta que flopa bem. Tem uma boa equidade. Abrir 2.0 ali. O dealer folda, o small folda. E o big blind com 23 blinds, né? Ele pagou 10 aqui. Defende o big blind. Fica ali com 21 blinds para trás. O flop vem rei 8-6, bem seco, né? O vilão vai de check. Aqui eu vou ser betar sempre também, tentar acabar com a mão aqui. Não tem valor de showdown, né? Tô blefando minha mão. Então eu beto ali cerca de 30 e poucos por cento do pote. Acho que o valor suficiente também para fazer ele foldar. E dar call, dar raise também com as mãos que ele vai fazer isso. Isso daqui é o suficiente para acabar com a mão. Se ele for fazer alguma graça, ele vai fazer com 18 mil, ou se eu betar 25, ele é capaz de fazer do mesmo jeito. Então desse jeito eu economizo ficha, então acho que é o suficiente. Só que o vilão volta a gente. Voltou 44.500, um raise até que baixo, o dobro e mais um pouquinho ali. Então aqui entra a parte de leitura de range do adversário. A gente começa a pensar com o que ele pode fazer isso. E na minha leitura, eu acho que com trincas ele não faz isso. Eu acho que ele dá all-in pré-flop. No raise aqui final da mesa, o cara 20 blinds, eu acho que ele dá all-in. O rei pode tribetar, pode dar all-in, ou pode dar call também. As três linhas são boas e ele pode ter usado qualquer uma dessas três. Só que ele não necessariamente vai dar all-in com 6688, né? Não é todo mundo que dá all-in. Ele pode dar all-in, mas ele pode dar call, pode fletar. Só que quando ele trinca flop, eu acho que ele não me tribeta desse jeito. Porque a gente não tá tão grande assim pra ele querer inflar o pote desde o começo. Então eu acho que ele jogaria de check call aqui trincado. Então trincas eu excluí da mão dele. Com 6 ou com 8 ele também não faz isso, né? 6x, 8x ele não faz isso. Ele pode ter esse rei aqui. Apesar de eu achar que ele também joga de check call. Porque é um flop muito, muito seco, rainbow. Eu acho que a linha que ele jogaria aqui com o rei X, Rei Dama, Rei Valete, K10, ou até duas duplas, K6, K8, 6 e 8, eu acho que ele jogaria de check, call, flop, e turn, independente do que viesse, ele jogaria de check, shove. Esse daqui então é mais blefe do que valor, porque olhando o range dele, mão de valores mesmo, eu acho que ele não me voltaria. Então eu acho que isso daqui é bem cara de blefe, mas como ainda pode ser um rei X, né? A gente erra a leitura às vezes. Como pode, o cara pode jogar. Às vezes o cara joga trincado assim também. Nunca a gente vai saber. A gente tem uma grande noção de como a maioria das vezes o cara joga. Mas às vezes o cara pode variar um pouco e pegar a gente. Eu optei pelo call. Mesmo sem over, mesmo sem chance de nada. Eu optei por dar o call, jogando apenas o range do adversário mesmo. E jogando em posição. Virando o turn a gente reavalia a ação dele, reavalia o turn e vê o que a gente faz. E também porque muitas vezes o call mostra mais força que eu dar outro raise aqui. De eu dar uma tribet, eu betei flop, ele me deu raise e eu voltar uma tribet aqui agora. Às vezes eu acho que isso deixa muito escancarado, que eu tô blefando, querendo blefar. Isso vai depender muito de contra quem está jogando e o metagame pra funcionar. Mas eu acho que muitas vezes você dando call aqui, você mostra mais força do que chovando ou tribetando ele de novo. Sem contar que eu não arrisco grande parte do meu stack, né? Uma tribet aqui seria uma grande parte do meu stack. E ele poderia ter valor mesmo e eu perder uma grande parte do stack. Então eu prefiro dar call e jogar em posição e reavaliar a turn junto com a ação dele. Então eu dei call. O turn é uma carta maravilhosa pra gente. Bateu o ice, que tá muito mais no meu range do que no dele. Aqui eu tava esperando que ele desse check pra gente betar e tentar acabar com a mão. Só que ele vem de bet de novo, de 30% do pote, ficando ali com 12 big blinds para trás. Mas aqui eu já tirei o rei X da mão dele, que ele poderia ter, um Kadama, um Cavalete que tribetou para ir pro chão flop. Eu tiro o rei porque ele não vai betar nesse rei, nesse ice turn, desculpa. Ele não vai betar porque ele vai estar blefando o rei dele aqui. 99% das vezes quem tem o rei aqui vai dar check.
Até porque é o correto, né? Porque se você beta aqui o dual win, você não vai saber o que fazer. Então eu acho que é melhor de check call aqui com o rei. Praticamente excluir o rei da mão dele. E também imaginando que ele não jogaria de duas duplas assim, de check raise flop. Pode acontecer, mas eu acho que a maioria das vezes o vilão não vai jogar dessa forma. Por ser um flop muito seco, o Rainbow eu acho que ele vai deixar eu errar, vai deixar eu continuar atirando aqui. Então eu excluí o rei agora por causa desse Ás. Eu excluí trincas, pelo motivo que ele, a maioria das vezes eu acho que vai chovar pré-flop. E no flop seco desse jeito eu acho que ele também não vai tribetar. Então eu excluí trincas, excluí o rei. E excluí também duas duplas. Pelo mesmo motivo que eu falei, que eu acho que ele vai de check shove turn e não check raise flop. Eu deduzi muito que isso daqui era blefe. E esse Ás aqui tá muito mais no meu range. Eu betei flop, tomei um raise, dei call no raise. Turn batendo um Ás, uma carta que é nossa. Então aqui eu decidi estourar. Coloquei ele na porta, acreditando na leitura, analisando a mão em geral. Tenho quase certeza que esse shove aqui vai passar. E foi o que aconteceu. O vilão folda. Apesar de não parecer que não tem fold aqui, né? Ainda tem, se a gente analisar a mão a fundo, você consegue ver ainda que o cara tá blefando. Muitas vezes a gente erra a leitura, mas faz parte. Mas dessa vez passou. A gente ganhou aqui um belo pot sem showdown e sem valor algum, né? Só na broca do Pelé aqui no River. Se ele tivesse duas duplas trinca, claro que ele ia dar call, é torcer para bater o Pelé aqui, dar uma bad nele, mas não bater paciência. O que importa é que a gente tem que confiar na leitura. E vamos que vamos, galera. Isso aí, espero que tenha gostado. Valeu, até a próxima.